Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título A Grande Tribulação. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será o conceito de grande tribulação. Em segundo lugar, vamos falar sobre a manifestação do anticristo. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a abertura dos 7 selos. Em quarto e último lugar, vamos falar sobre a marca da besta. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Após o arrebatamento da igreja para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, teremos no planeta Terra, na sequência profética escatológica, um terrível evento denominado a Grande Tribulação, pré-anunciada como um momento de muitas dores e sofrimentos para os incrédulos gentios, não judeus, e para a nação de Israel, judeus incrédulos. Nesta lição, veremos como se dará os trágicos eventos da Grande Tribulação como resultado da incredulidade e do pecado da humanidade. Item número 1 da lição, o conceito de grande tribulação. A grande tribulação será o mais terrível período de sofrimento, pavor e terror já experimentado pela humanidade. Será um tempo de angústia, de aflição, de adversidade e de dificuldade, a qual nunca houve, onde Deus derramará toda a sua indignação através de pesados flagelos sobre a terra. Várias são as predições exaradas na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como em um Novo Testamento, sobre o episódio da Grande Tribulação. Porém, o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, fala enfaticamente sobre este episódio como dias de angústias que desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E isso está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 24, versículos 15 ao 22, que diz o seguinte: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem ler, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quando ocorrerá e qual será a duração temporal da grande tribulação? A Bíblia Sagrada nos mostra que a grande tribulação se dará antes da manifestação gloriosa do Senhor Jesus para julgar as nações, segunda etapa de sua segunda vinda. E, portanto, imediatamente após o arrebatamento, primeira etapa de sua segunda vinda. Ainda em Mateus 24, do versículo 29 ao 31, diz: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus.
o profeta Daniel declara que o período de duração da grande tribulação será de 7 anos, considerado entre o tempo da primeira etapa, da segunda vinda do Senhor, o arrebatamento, e a segunda etapa da vinda do Senhor, manifestação gloriosa. Daniel, capítulo de número 9, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 9, versículo de número 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Portanto, aqui, esta semana em que Daniel coloca como o tempo de duração desta tribulação, equivale que a cada dia da semana, portanto 7 dias, ou seja, a cada dia nós temos um ano. Se nós temos 7 dias, então a duração da grande tribulação será de 7 anos. Quais são os propósitos da grande tribulação? E nós vamos ler isto em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Eu vou ler o versículo e depois nós vamos trabalhar a estratificação destes propósitos. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Portanto, estratificando este versículo, os propósitos da grande tribulação será promover a reconciliação de Israel com o verdadeiro Messias, desestabilizar o sistema mundial implantado pela tríade satânica. E, portanto, essa tríade satânica formada por Satanás, o anticristo e o falso profeta, e destruir o império do anticristo. Terceiro propósito, levar os homens a se arrependerem de seus pecados. Quarto propósito, aplicar os juízos divinos sobre a terra. Quinto propósito, cumprir e confirmar a palavra de Deus. E sexto propósito, implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que entre os propósitos de Deus, em sua infinita misericórdia, propiciará a salvação àqueles que invocarem o seu nome, porém aplicará pesados juízos aos rebeldes e desobedientes a Deus. Quem passará pela grande tribulação? A Igreja Santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, não passará pela grande tribulação, pois antes deste evento será arrebatada num piscar de olhos para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Porém, a nação de Israel, que ainda espera a vinda do Messias, e os gentios, incrédulos e desviados, experimentarão este tempo de angústia, mas ainda terão a oportunidade da salvação. Qual é a base da salvação durante a grande tribulação? A nação de Israel, os judeus e os gentios, incrédulos e desviados que estiverem vivos fisicamente durante o período da grande tribulação, ainda poderão crer e confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Isto é, somente a fé na morte vicária do Senhor Jesus para perdão dos pecados continuará sendo a base para a salvação dos homens da condenação eterna. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, enviará os seguintes instrumentos de evangelização para as pessoas que viverão a experiência da grande tribulação. Em primeiro lugar,
duas testemunhas profetizarão a palavra de Deus durante este período, mas, devido à dureza do coração dos homens, as duas testemunhas do Senhor serão assassinadas, expostas em praça pública. Porém, o Senhor Jesus soprará o fôlego de vida neles e ressuscitarão imediatamente e ascenderão ao céu. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículos 3 ao 14. Mas o Senhor também mandará um anjo para pregar o evangelho por toda a terra. E nós podemos contemplar esta condição no livro de Apocalipse também, no capítulo de número 14, versículo 6 ao 7, que diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Mas também teremos 144 mil evangelistas judeus da própria nação de Israel, selados pelo Senhor para a pregação da salvação em Jesus Cristo em todo o mundo. Serão 12 mil evangelistas de cada tribo das 12 tribos de Israel. Apocalipse, capítulo de número 7, versículos 1 ao 7, diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Passando agora para o item 2 da lição, a manifestação do anticristo, a aparição do anticristo e do falso profeta com a autoridade de Satanás. O anticristo promoverá a paz e o bem-estar social, político e econômico na sociedade mundial. Inclusive, estabelecerá um pacto de paz e segurança com a nação de Israel, e aos poucos consolidará um governo com domínio mundial, sustentado politicamente e economicamente por 10 reinos. O anticristo, ele terá o apoio na esfera religiosa de um falso profeta, que implementará uma religião mundial. Nesta condição de aparente paz, o anticristo quebrará o pacto realizado com Israel e se declarará ser o próprio Deus. Perseguirá e buscará destruir Israel e todos aqueles que se oporem a ele. O mundo, neste período de 7 anos da grande tribulação, será governado por uma trindade satânica: o anticristo, o falso profeta e Satanás, o dragão. Portanto, isso nós podemos ler em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 até o 10º, sobre esta manifestação do anticristo. Mas quais serão estas características do anticristo? Vamos, nesta etapa de nosso estudo, conhecer a personalidade, o caráter e o poder do anticristo, a partir dos registros de Daniel em seu livro Daniel, capítulo 8, versículo 23 ao 25. Vamos fazer aqui uma leitura no livro de Daniel, no capítulo de número 8,
versículo 23 ao 25, diz o seguinte, e depois a gente vai estratificar estas características. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 8, versículo 23 ao 25. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem esforço, de mãos humanas. Portanto, a partir destes versículos, as características que nós vamos encontrar no anticristo será, ou seja, primeiro, quando diz assim, o versículo 23, no início, mas no fim do seu reinado, ou seja, esta profecia se relaciona ao fim dos tempos. Nesta época, o pecado chegará ao seu mais alto grau de manifestação. Aí vem as características agora. O anticristo será um líder político mundial. O anticristo será muito forte, sanguinário, cruel, sem compaixão e sem misericórdia. O anticristo será um especialista em resolver problemas complexos no domínio espiritual e também no natural. Apesar de ser um homem, a autoridade e o poder do anticristo será outorgada por Satanás. Provocará terror e pavor e será uma máquina de matar e cometer as mais repugnantes atrocidades. Será exitoso nos seus planos e se mostrará para as nações como invencível. Buscará sempre destruir os líderes mundiais e o povo de Deus. Suas mentiras terão aparência de verdades devido aos sinais demoníacos que respaldará uma pseudo-confirmação dos fatos. Será soberbo e agirá sempre pensando nos seus próprios interesses. Não se intimidará diante dos ricos e poderosos. Se oporá contra Jesus Cristo. Jesus descerá do céu para destruí-lo na batalha do Armagedon. Mas no capítulo 11 do livro de Daniel, também é enumerada diversas características desse mensageiro de Satanás. E neste capítulo nós podemos dizer que no versículo 23 diz que o anticristo será altamente intelectual. No capítulo 11 de Daniel, versículo 31, diz que ele terá uma excelente oratória. No versículo 32, será um líder político mundial e que também possuirá grande capacidade de negociação e habilidades comerciais. No versículo 33, será um grande estrategista militar e terá excelente aptidão administrativa. No versículo 36, no 37, será exitoso em religião. E no versículo 45, honrará a Satanás, bem como também no versículo 38. Portanto, esse é o contexto geral em que haverá esse governo do anticristo sobre o mundo. Passando para o item 3 da lição, nós vamos falar sobre a abertura dos 7 selos. O apóstolo João tem uma visão de um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, que estava na mão direita daquele que estava sentado no trono, e viu também um anjo que indagava quem era digno de quebrar os selos e abrir o livro. Somente Jesus era digno de abrir o livro, e esta prerrogativa se deu porque Jesus venceu o mundo. Nesta parte da lição, nós vamos enumerar
todos os flagelos que vão ocorrer na grande tribulação, profetizados pelo apóstolo João quando ele teve essa visão lá no céu. E os flagelos se iniciam, ele é iniciado com os 7 selos e foi desenvolvido em 3 etapas, as quais a Bíblia Sagrada menciona como inicialmente os 7 selos, depois as 7 trombetas e as 7 taças, que passaremos a discorrer minuciosamente neste momento. Entretanto, não faremos a leitura dos capítulos do livro de Apocalipse, ao qual se refere, por causa do tempo exíguo, pois trata-se de um texto muito longo. Portanto, apenas mencionarei qual é o flagelo e onde este flagelo está indicado na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, mencionando o capítulo e os versículos. E os 7 selos começam com o primeiro, e o primeiro é um cavalo branco. Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 ao 2. Representa o anticristo. O anticristo, depois do arrebatamento da igreja, triunfará na terra e trará uma falsa paz. É dada a ele uma coroa, significando que reinará, e um arco que indica que seu reinado terá começo e fim rápidos, pois embora saia imponente como um conquistador, faltam-lhe flechas, ou seja, não tem arma de ataque. O segundo selo, o cavalo vermelho. Apocalipse 6, versículos 3 ao 4. Representa a guerra. A paz será tirada da terra e os homens se atacarão mutuamente, onde haverá muita fome, muita morte e carnificina. Haverá violência sem igual, com guerras intermináveis. O cavalo negro, Apocalipse 6, versículos 5 ao 6. É o terceiro selo. Representa a fome. Após as guerras haverá escassez de alimentos e tudo será racionado. A balança na mão do cavaleiro significa que tudo será medido, pesado e avaliado, sendo atendidos os que têm a marca da besta. A diferença entre ricos e pobres será ainda maior. Quarto selo, cavalo amarelo. Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Representa a morte. 25% dos homens morrerão e o inferno recolherá tudo: guerras, fomes, doenças e multiplicação das feras. O quinto selo são os mártires. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 ao 11. Representa os mártires clamando por justiça embaixo do altar. Isto significa que estas almas são as pessoas que, mesmo sob o domínio do governo do anticristo, não negaram ao Senhor Jesus. As vestes brancas dadas a eles tipifica a justificação de todos e que ainda terão que aguardar mais um pouco de tempo para que se complete a glorificação, pois outros mártires da grande tribulação ainda morrerão. Como sexto selo, nós temos o grande terremoto mundial. Representa as catástrofes terrenais. A Terra passa a ser ou ter um cenário das maiores catástrofes de toda a história da humanidade, envolvendo o Sol, a Lua, as estrelas, corpos celestes. Teremos grandes terremotos. Isso pré-anuncia a segunda fase da vinda de Jesus. Do sétimo selo é a preparação para os flagelos das 7 trombetas. A abertura deste selo traz um leque de acontecimentos ainda mais terríveis, catastróficos. Segue-se então as 7 trombetas. O silêncio de meia hora não significa um tempo cronológico, pois o céu não se limita por tempo. A descrição da meia hora significa um tempo a mais que Deus dispensa para que os homens se voltem ou se voltassem de todo o coração ao arrependimento antes de abrir o sétimo selo. Aberto o sétimo selo, nós temos as 7 trombetas. E
Vou mencionar apenas aqui o que significa cada trombeta e o capítulo e versículo que faz referência. A primeira trombeta será uma saraiva de fogo e sangue, que queimará a terça parte da terra, das árvores e da erva verde. A segunda, Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. A segunda trombeta será uma montanha de fogo, que cairá, cairá no mar, e tornará a sua terça parte em sangue, matando parte da criação e destruindo embarcações. Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 ao 9. A terceira trombeta é uma estrela chamada Absinto. Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e 11. Disse que esta estrela é um meteoro composto de absinto, que é um arbusto de gosto mais amargo que se conhece. Este terceiro juízo tornará a terça parte da água potável na terra amargosa. A quarta trombeta será trevas. Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Estes luminares serão afetados em sua terça parte e não mais brilharão. A águia significa um anjo que dá 3 ais preanunciando os 3 juízos finais mais severos. A quinta trombeta será ataque dos gafanhotos. Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 ao 11. A sexta trombeta será fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 ao 19. E na sétima trombeta será grandes vozes no céu. Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 ao 19. Posteriormente teremos as 7 taças, após as 7 trombetas, continuando os flagelos sobre a terra com efeito de julgamento do Senhor sobre a humanidade. A primeira taça será de úlceras malignas. Apocalipse, capítulo 16, versículos 1 a 2. Na segunda taça, a água do mar se tornará em sangue. Apocalipse, capítulo 16, versículo 3. A terceira taça será a água dos rios e fontes, se tornará em sangue. Apocalipse, capítulo 16, versículos 4 ao 7. A quarta taça, o sol abrasará com seu calor a terra. Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 ao 9. E a quinta taça serão trevas sobre a terra. Apocalipse, capítulo 16, versículos 10 ao 11. A sexta taça derramada será o rio Eufrates seco. Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 ao 16. Ou seja, o rio Eufrates secará. E a sétima taça será o grande terremoto. Apocalipse, capítulo 16, versículos 17 a 21. Portanto, estes flagelos é que vão arrasar com a terra neste período da grande tribulação. Passando agora para o item 4 da lição, nós vamos falar sobre a marca da besta. A Santa Bíblia identifica que a besta, o anticristo, terá uma marca que determinará a sua expressa identidade maligna, no caso, o número 666, portanto, 666. Qualquer outra marca discutida, tais como chips, cartões magnéticos, são meras especulações sem respaldo bíblico. E isso nós podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 17, melhor dizendo, que diz o seguinte: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666.
Concluindo a aula de hoje, aprove a Deus revelar ao profeta Daniel e ao apóstolo João, nas visões do Apocalipse, os acontecimentos dos últimos dias, sabendo que ele, desde a fundação do mundo, nos preparou coisas maravilhosas, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Bênçãos especiais do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.